assim, uma amiga da Marilda, porque eu não faço parte da vida pessoal dela, etc. e tal, mas eu categorizo ela como uma parceira de alma, porque nós já dividimos alguns momentos muito importantes juntas, tentando fazer pontes entre antroposofia e as histórias de Guimarães Rosa. Ela esteve conosco, com os professores do ensino médio, não só uma vez. Depois nos encontramos em seminários, tentando fazer pontes entre Riobaldo e a história do Parzival. Então, nós temos assim uma caminhada onde que eu me sinto assim muito, de certa maneira, muito próxima de alma com a Marilda. E esse assunto que você traz hoje também, eu já levei ele lá no Instituto, no IEB, lá no Instituto de Estudos Brasileiros. A gente tem um grupo lá de Guimarães Rosa faz anos, então esse assunto que você traz hoje eu levei lá e foi muito agradável de distribuir. Eu gosto muito desse personagem do boi e do burrinho dentro do presépio. Eles são sempre personagens especiais dentro do meu presépio. Não sei se é por causa do Guimarães, mas eu acho que eu gosto muito de burros e de bois. E eu já vou deixar aqui, não sei se as pessoas têm livros de Guimarães Rosa, mas dentro do livro Tutameia, ele tem uma linda história que se chama Presépio. Não deixem de ler essa história no Natal, é uma história inspiradora para esses dias natalinos, que são sempre tão cheios de luzinhas e presentinhos e bolinhas e etc. e tal, e lá se desvenda uma história de uma simplicidade, de uma pureza enorme. Então, eu desejo a Marilda e a todos nós um bom momento, prazer em tê-la aqui, Marilda. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz com isso, com essa oportunidade de vir aqui compartilhar beleza com vocês. Então, Rosa disse numa carta que compartilhar beleza é dever cristão. E eu não perco uma oportunidade de, no Natal, compartilhar essa beleza, essa maravilha que são esses textos do Rosa para esses quadros da Natividade. E aí a gente tem um monte de gente para agradecer, né? Mas agora eu vou agradecer especialmente ao Rosa por ter compartilhado essa beleza conosco, a esses pintores do século XV que fizeram esses retratos, né, dessas imagens. Agradecer a Lélia, que está aqui hoje com a gente, lá da Alemanha, que a primeira vez que eu apresentei isso para o público foi em 2005, foi no Natal de 2005, na Sociedade Antroposófica, e nós fizemos o trabalho em parceria. E a Lélia fez os textos para mim. E agora não dá para pegar a Lélia de surpresa, mas então eu vou ler os textos. Mas a gente faz uma próxima vez, quem sabe, né, Lélia? Traduz para o alemão e a gente faz uma bilíngue numa próxima etapa. Então, e eu preciso então agradecer especialmente a Rudolf Steiner, que nos deu essa possibilidade de compreender com as nossas cabeças pensantes aquilo que foi dado pelos pintores do século XV e pelo Rosa para os nossos corações dos pastores. Então, eu vou começar com a narração, né, como o Steiner faz, desse momento da história que a gente vai ver nos quadros e ouvir nos versos do Rosa. Então, na meditação da pedra fundamental, Steiner coloca nas 3 primeiras partes como um apelo, né, para a alma humana que vem de fora. Então, nos 3 âmbitos, no âmbito do querer, no âmbito do sentir, no âmbito do pensar. E essas são as virtudes da alma humana, né, que agora
na etapa quarta, tem que acolher, ou deve acolher esse espírito humano e trabalhar essas virtudes da alma, do querer, do sentir, do pensar, que estão dissociadas na alma. E a tarefa humana agora é desenvolver a quarta virtude, que é a virtude do amor, que então está na quarta etapa. E a palestra passada que eu fiz aqui, que foi a de Micael, que agora está postada no YouTube do Colégio Micael, eu falei justamente disso, né? Desse cosmos de sabedoria que o ser humano recebe, né? E agora ele com as suas recebe junto com as virtudes do querer, sentir, pensar, ele recebe esse cosmos de sabedoria, o qual agora ele tem que trabalhar nesse cosmos de sabedoria, desenvolvendo a virtude do amor. Então, o ser humano é a ponte, né, através da qual o cosmos de sabedoria, a inteligência cósmica que ele recebeu, guardada por Micael, agora ele tem que trabalhar para entregar o cosmos de amor. E aí, no quarto verso da Pedra Fundamental, o Steiner coloca justamente essa quarta etapa, esse momento em que, então, a humanidade recebe o seu presente de amor, né, para poder cumprir a sua etapa, a sua tarefa, e integrar essa sua alma dissociada que corre o risco de sucumbir às adversidades. Então, isso está no quarto verso da Pedra Fundamental. Eu vou ler agora para vocês. Eu vou ler, porque toda vez que eu tento falar da memória, eu não consigo. Então, eu preciso ter aqui um guia. Mas praticamente todos os que estão aqui com a gente conhecem, mas agora a gente presta atenção que nessa quarta etapa ele está contando um fato, né? Ele começa contando um fato, que é o que acontece agora. E é o que nós vamos ver no restante do trabalho da palestra. Na transição dos tempos, entrou a luz do espírito cósmico no terrestre caudal dos seres. Trevas noturnas deixaram de imperar, clara luz diurna resplandeceu em almas humanas. Luz que aquece o pobre coração dos pastores, luz que ilumina a sábia cabeça dos reis. Então, ele contou. E agora vem, então, a única parte da pedra fundamental que vai daqui para lá, né? Então, agora, de dentro do ser humano, ele eleva a sua oração. Nas três primeiras, ele ouve aquilo que vem aclamado de fora. Agora, a primeira parte, da quarta parte, ele conta um fato. E agora o ser humano, então, faz a sua oração de dentro para fora. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Que seja para o bem o que nós, pelos corações, queremos fundar, pelas cabeças, a metas seguras queremos guiar. Então, aí a oração apela ao sentir, né, os nossos corações, ilumina nossas cabeças, o nosso pensar, para que seja bom, para que seja para o bem aquilo que nós vamos fazer, o que nós, pelos corações, queremos fundar, pelas cabeças, a metas seguras, queremos guiar. E isso é o que nós relembramos no Natal. Todo Natal nós vamos relembrar essa história maravilhosa, né? E é isso que a gente vai ver nos quadros, que então o João Guimarães Rosa narrou quadros que ele viu. Então, um pouquinho sobre ele, né? Então, João Rosa nasceu em 27 de julho de 1908, em Cordesburgo, nos limites do sertão. O pai dele era comerciante, ele era dono da venda da cidade. E o menino, Rosa, viveu no limite entre o sertão e a cidade. E na época do Natal, a sua tia-avó, que era a tia Chiquitita, montava um grande presépio, que era visitado por pessoas de toda a região.
E as lembranças desse presépio aparecem em muitos pontos da obra do Rosa. A Cláudia acabou de citar, né? Presépio, que é um conto que está lá no Tutameia, mas em vários outros pontos sempre aparece. Na romance, na novela autobiográfica dele, que está no Campo Geral, que está publicado no Manuelzão e Miguelim, ele relembra esse presépio. E também num conto que também está no Ave Palavra, como os versos do burro e do boi, esse também é sobre a folia de reis. Está no Ave Palavra e se chama De Stella et Advento Magorum. Então, está em latim o título, mas é sobre a folia de reis. E aí, o primeiro parágrafo, ele fala do presépio, da tia, como era a montagem do presépio. No presépio, onde tudo se perfazia estático, simultâneo repetir-se de matérias belas, retidas em arte de pequena eternidade, os três reis introduziam o tempo. O mais parava ali, desde a véspera da noite, sob o fino brilho suspenso das bolas de cores e ao vivo cheiro de ananás, musgo, cera nobre e serragens. O menino na manjedoura, José e a Virgem, o burrinho e o boi, os pastores com seus surrões dentro da gruta e avessa gente e objetos, confusas faunas, floras, provendo a muitíssima paisagem, geografia miudamente construída, que deslumbrava a alma, os olhos do menino míope. Então, o menino míope é ele, né? E ele está aqui contemplando com seus olhinhos essa maravilha. E aí, Rosa vai, ainda menino, né, quando ele se descobre míope, né? E arruma um óculos para ele, ele começa a enxergar o mundo. Ele ainda menino vai estudar em Belo Horizonte, aonde ele mergulhou no mundo da literatura e das línguas, que ele aprendia com muita facilidade. Lá ele estudou medicina, trabalhou como médico no interior de Minas, depois como médico do Exército, e mais tarde, por sugestão de um amigo que conhecia a cultura que ele tinha, a facilidade com línguas que ele tinha, sugeriu e ele prestou concurso para o Itamaraty e iniciou a carreira diplomática aos 28 anos. Então, aí ele concilia as duas carreiras, mas ele trabalha, né, no Itamaraty, trabalhou até o fim da vida. E como escritor, a primeira coisa que ele tem, que aparece dele, na história dele como escritor, é que ele ganha o prêmio do concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras em 1936, com uma seleção de poemas que se chama Magma. É uma poesia moderna, de uma qualidade tal, que até para o século XXI, né, fica moderno. E ela só foi publicada depois da morte do Rosa. Em 1996 é que esse livro é publicado. E o Rosa nunca mais escreveu poesia pública, né? É só esse primeiro livro, que não é publicado em vida, que é só publicado bem depois da morte dele, em 1996, em que é um livro de poesia. E aí ele fez a opção pela prosa, e ele escreve um conjunto de contos ou novelas, que é publicado em 36 também, que é publicado só mais tarde, em 1946, ele também ganha um concurso da José Olímpio. Ganha não, ele fica em segundo lugar no concurso de contos da José Olímpio, e esse conjunto de contos, que é de 36, só é publicado em 46, retrabalhado, muito retrabalhado por ele, com o título, então, de Saga Rana. Saga, uma saga, são sagas, Rana, do tupi, a modo de. Então, é um conjunto de contos ou novelas a modo de sagas. E com essa obra, então, ele inicia a carreira pública de escritor, que já com essa forte marca característica da língua como expressão de conceitos e ideias, né? Que ele tinha como missão de vida.
como missão do escritor. A missão do escritor é meditar cada palavra até que ela se torne novamente vida. É isso que ele queria e é isso que ele já começa a fazer na primeira obra, e quem entende começou a perceber, né, que tinha coisa. E ele nunca mais publicou poesia em vida, né? O livro onde aparecem poesias dele, né, inclusive essas que nós vamos ver, que é o Ave Palavra, ele estava compilando para a publicação, né, essa obra, mas ele morreu antes. Quem terminou a compilação da obra, terminou o Ave Palavra, foi Paulo Ronay, e aí, então, aparecem as poesias dele. Quando aparece poesia, como poesia, tem sempre com heterônimos, né? Heterônimos não, ele usou anagramáticos, são composições do nome João Guimarães Rosa em várias formas. Ele próprio não assumiu-se poeta, né? A não ser no Burro e no Boi, no Presépio, que ele está no Ave Palavra, e que ele definiu, colocou o título O Burro e o Boi no Presépio, e entre parênteses, catálogo esparso. Então, ele é praticamente o catálogo, uma descrição de quadros que ele foi vendo pelo mundo, pelo museu, os museus que ele visitava, né? E ele olhava, via quadros da Natividade, do Natal, e ele anotava, e isso ficou. E ele anotava cuidadosamente o autor, o título da pintura e aonde ele tinha visto. Mas foi publicado, né, quando saiu o Ave Palavra, sem, né, não tinha as imagens, só o texto. Aí, claro, né, quando a gente lê isso, é uma maravilha, só o texto é maravilhoso, mas você começa a imaginar como é que é esse quadro que ele está descrevendo desse jeito, não tem como você não ver. Aí, quando eu descobri, né, esses textos, eu comecei a pensar, poxa, precisamos encontrar. E aí já era final dos 90, começo dos anos, para começo do século XXI, começo dos 2000, e eu não tinha nenhuma familiaridade com internet, com procura, e algumas colegas começaram a procurar para mim os quadros, né? Então, a Raquel Heiniger, a quem eu agradeço muito, foi a que encontrou a maior parte dos quadros, né? E me forneceu para as primeiras vezes que eu comecei a mostrar. E aí, uma das primeiras vezes que eu comecei a mostrar, porque é tão bonito que não tem como não compartilhar. Então, foi para ver os colegas da formação biográfica, da turma 6, lá no Artemisia. E aí eu levei os quadros com os textos, olha que bonito. E aí apareceu alguém que estava repondo o módulo, eu acho, ou foi uma vez depois, tinha alguém lá de Minas que disse, mas tem uma edição de um livro. E foi feito como brinde de uma construtora, da Andrade Gutierrez. Ela fez acho que na década de 80, 83, fez um livro editado com o texto, né, o verso do Rosa, a tradução para o inglês e os quadros que eles conseguiram encontrar. E da editora Salamandra, e como eles não venderam, eu acho, foi só distribuído de brinde, e aí era difícil de encontrar, ela mesma achou que conseguia encontrar um para mim, não conseguiu uma cópia, e depois a minha cunhada Naomi conseguiu num sebo para mim um original dessa edição, e eu acho que se procurar ainda dá para encontrar, que é esse daqui, O Burro e o Boi no Presépio. Só que aí tem contradições, de que às vezes o quadro que eles encontraram não é o que a gente acha que é. Eu vou contar para vocês quando a gente for mostrar. Então, assim, é uma saga isso daí, e agora, então, eu vou entrar para vocês com compartilhamento de tela, porque ia ser uma dolorosa se eu agora não mostrasse, né? Os quadros para vocês. Então, eu preciso compartilhar a tela. Vocês precisam me habilitar para poder compartilhar a tela. Eu estou ainda desabilitada. Marilda, eu posso perguntar, você vai mostrar esses do livro do Gautier? Alguns são, outros são outros pesquisa, que nós encontramos. Às vezes eu tenho duas versões, às vezes eu tenho... Que são dúbios, né? Tem uns que não tem, que não...
Que não acha... É, isso aí. Eu vou contar a história. Eu ainda não estou habilitada para compartilhar. Eu não vou mostrar todos, tá? Porque são 20. Um minutinho. Eu pensei assim, será que ele queria fazer um calendário do advento? Mas acredito que não, é que ele tinha anotação para 26 quadros, mas dá para fazer um calendário do advento. Eles estão numerados de 1 a 25. Pera lá, saiu aqui uma coisa tão estranha que não é meu compartilhamento de tela, não. Saiu a tela de alguém, mas não a minha. Então, são esses 26 quadros, não dá para mostrar todos, tá? Porque senão fica uma densidade de coisas enormes. Eu vou mostrar 4 quadros primeiro, e daí eu volto para contar um pouco, né, sobre essa história, né, e a gente tentar entender um pouquinho, e depois a gente volta lá. Ainda estou desabilitada. Tenta agora, Marilda. Agora foi. Pronto, eu tenho que pedir a apresentação de slides. Isso também demora um pouquinho. Pronto. Vai. Entrou? Está entrando para vocês? Não. Sim. Entrou? Sim? Entrou. Só que para mim não entrou. Estranho, eu não tenho as imagens. Para você está a tela? Para a gente tá, tela amarela. Estranho, tá, então mudei sem querer aqui. Então, aí ela está agradecendo aqui a apresentação, porque a primeira vez que a gente fez, eu deixei o original, foi a Lélia que fez os textos para a gente, e a Lúcia que fez a edição das imagens. Aí eu vou fazer assim, para ter a mesma surpresa, né? De quem leu primeiro os textos e depois só viu as imagens, eu vou ler primeiro o texto, tá? Então, o primeiro quadro que nós vamos ver é de Correggio, Nascimento de Cristo, e está em Dresden, na Gemäldegalerie. Ou pelo menos estava quando ele viu, não sei se está lá ainda. O texto. O milagre é um ponto que combure num centro na noite, uma luzinha, um riso. De perfil gris, adiante, para que o menino o veja, o burrinho. O boi ainda não se destacou da mansa treva. Então, aí está o quadro para vocês contemplarem. Parece também a descrição do 4º verso da pedra fundamental do início, né? Acharam o burro e o boi? Não é tão fácil. Então, ó, o burrinho de perfil gris adiante, para que o menino o veja, o burrinho. E o boi ainda não se destacou da mansa treva, ele está aqui atrás e quase não se vê. E o milagre é um ponto que combure num centro na noite. Então, aqui ele fez linguagem rosa, né? Ele juntou o combustão, a queima, né? Com o iluminar da luz, e ele fez um verbo, o verbo comburir. Então, aqui, de novo, o milagre é um ponto
que combure num centro na noite. Uma luzinha, um riso de perfil gris adiante, para que o menino o veja, o burrinho. O boi ainda não se destacou da mansa treva. Dá vontade de ficar olhando, né? O quadro número 2. Martin Schongauer, A Natividade, Museu de Colmar. Longos seres, ainda com o campo e o encanto e o irracional mecanismo meigo de uso de repouso. Vê-se que arrecadados, trazidos ao temor magno e gaudium magnum, laudatium Deum. Então, está aqui o quadro. Aqui está fácil, onde estão os dois. E aqui tem os anjos cantando aqui em cima, que é o Laudatium Deum. Arrecadados, trazidos, está o pastor aqui vindo, está trazendo os dois. Aperta a manjedoura. O menino e a manjedoura no chão. Então, é século XV também. Longos seres, ainda com o campo e o encanto e o irracional mecanismo meigo de uso de repouso, vê-se que arrecadados, trazidos ao temor magno e gaudium magnum, laudatium Deum. Quadro número 4, Rogier van der Weyden, final do século XIV. Adoração dos Reis, Munique, Pinacoteca. Se espiam entre ruínas e pompas, sempre próximos, em doce cumplicidade. Que segredo da divindade representam, além da ausência de monstros que atestam, assim, de acordo com o silêncio, o bom boi, o bom asno? Então, na adoração dos reis, não é sempre que aparece, né, burrinho e boi, mas todas as adorações de reis que aparecem aqui, ele colocou as que ele encontrou lá, o burro e o boi. Então, apesar de toda a pompa, né, que tem na frente do quadro dos reis, né, atrás você tem as ruínas, que muitas vezes, em quase todos esses quadros, quando tem construção, as construções estão em ruínas, como está, né, o corpo físico e o corpo da terra antes do Cristo. E aqui está, então, estão aqui os dois, o burro e o boi. Se espiam entre ruínas e pompas, sempre próximos, em doce cumplicidade. Que segredo da divindade representam? Além da ausência de monstros que atestam, assim, de acordo com o silêncio, o bom boi, o bom asno?
Só uma coisa assim, tá? Aqui, Zurbarán, Adoração dos Pastores, Museu de Grenoble. O boi é um rosto a menos entre os humanos. Nossa, você imagina ficar pensando como será esse quadro. O boi é um rosto a menos entre os humanos. Aqui. Aqui não é tão fácil de achar também, não, né? Então, onde está o rosto a menos entre os humanos? Acharam? Aqui, os chifres, o focinho, a cara do boi aqui. Os anjos tocando, as pessoas, humanos tocando instrumentos, os pastores e anjos tocando instrumentos, né? A harpa, o alaúde. Então, Zurbarán, o boi é um rosto a menos entre os humanos. Bom, aí chegando aqui, a gente começa a ficar, né? No começo ainda, né? Os corações dos pastores estão aquecidos, mas agora, depois que vai passando mais 1, 2, 3 quadros, a cabeça dos reis começa a cutucar, né? Para querer entender um pouco mais, né? Do sentido, ou como ele mesmo pergunta ali, que mistério da divindade representam, né? O burro e o boi no presépio, que os corações dos pastores então entendem, podem simplesmente contemplar com ternura, acolher com o coração, mas as cabeças de reis começam a querer entender, né? Conhecer um pouco mais. Então, a gente ouviu lá no início da Pedra Fundamental que a luz do espírito cósmico entrou no caudal da vida terrena. E é isso, né? A gente está vendo nesses quadros essa imagem desse momento na história da Terra e do homem em que isso acontece. E o ser humano, então, a gente tem o ser humano como esse ser de dois mundos, né? Nesse caudal dos seres, né? Um ser espiritual vivendo num corpo vivo de matéria terrestre. E esse ser humano, por si mesmo, ele pode perder-se nesse caminho. Então, esse ser humano com a alma tripartida, né? Com o seu querer, sentir e pensar, agora ela pode, aqui nesse seu caminho da vida na Terra, ela pode se perder, não encontrando, né? Se perder nessa procura do seu caminho para o espírito, ou não encontrar a sua tarefa na sua atividade terrena. Ou se esquecer da sua natureza espiritual. Também, como diz o Rota, viver é muito perigoso. Então, esse é o perigo da vida. Você pode não se encontrar na vida da Terra e se perder no caminho do espírito. E para isso, para conciliar, né, esse homem terreno material com o divino espiritual, através, então, dessa quarta virtude terrena, que é a virtude do amor, vem o Cristo viver como um homem num corpo de matéria terrena viva, então viver num corpo humano. E esse corpo de matéria viva que porta a alma está presente do presépio de forma bem clara e definida na forma inspirada e clarividente que foi percebida e expressa por esses pintores do século XV. Então, o corpo físico tem as grutas, as manjedouras, pedra, terra nua ou construções humanas, muitas vezes em ruínas, mostrando que esse corpo de matéria física não persiste se ele não for vivificado por um corpo de vida, né, um corpo vital, um corpo vivificante ou etérico, que é representado, então, pelas plantas, né, que aparecem, delicadas plantinhas, né, que aparecem nos quadros. A gente vai ver outros depois, a gente pode prestar atenção em algumas.
E nos animais, bem vivos, né? Que também estão animados por um corpo astral, que vão dar suporte para a existência da alma humana, que aí está representados pelos pastores, os humanos, né? O José e a Maria, e em alguns quadros, então, os reis. Então, é essa alma que acolhe o espírito, que é o menino, né? Então, o presépio e esses quadros da Natividade mostram, então, os corpos, né? Os corpos essenciais, o corpo físico, os corpos essenciais, os corpos vital e astral, que acolhem a alma, e essa alma deixa o espaço, abre o espaço para acolher o espírito. Ou não, essa é a tarefa humana, né? Que a alma seja capaz de abrir um espaço para o espírito. E o boi e o burro estão justamente aí para lembrar esses corpos, físico, etérico e astral. São os corpos que nos carregam, são os burricos que nos carregam. No Ave Palavra tem uma poesia também, que são os 3 burricos, né? Que fala do caminho, né? Que eu não sei se eu vou ou se já volto, que são os 3 burricos que eu sou. Então, lá ele fala desses corpos, uma poesia também da última fase da obra do Rosa. E o burro, ele justamente é a expressão da sabedoria cósmica criadora. Ele é, paradoxalmente, que a gente chama de burro, né? É o animal que representa a sabedoria intrínseca, a sabedoria cósmica, aquela sabedoria que Micael guarda, né? Aquela inteligência que Micael guarda, essa sabedoria, agora quem expressa essa sabedoria corporalmente, essa sabedoria que está no corpo, essa sabedoria do corpo etérico, é o burrinho. E tem isso em várias histórias, o próprio, tem do Grimm, um conto de fadas que se chama O Burro, né? Que traz isso também. E na obra do Rosa, Rosa adorava burrinhos também, não é só a Cláudia e eu que amamos burrinhos, o Rosa também amava burrinhos. E ele, então, nesse primeiro obra publicada dele, que é o Sagarana, no primeiro conto do Sagarana é o burrinho pedrez, é a história de um burrinho. E lá ele conta, é uma história de vaqueiros, né, que tem como personagem central um burro, que é um burro velho, que é o 7 de Ouros. Então, o 7 de Ouros ele já é velho, está aposentado, e aí você tem uma fazenda, e os vaqueiros que vão levar uma boiada para a cidade, mas falta um cavalo, porque os cavalos fugiram durante a noite. E um dos vaqueiros, o mais leve, então, precisa montar o burro velho, o 7 de Ouros, que foi catado lá no estábulo, no pasto, onde ele estava descansando, aposentado, botaram ele para trabalhar de novo. E é uma época de chuva, é janeiro, chove muito, e o riacho da estrada transborda, tem uma inundação. E na viagem de volta, é já noite, e quando esses vaqueiros levaram, né, a boiada para a cidade, e na hora de voltar, cada um foi lá, catou seu cavalo, se pôs no caminho de volta. E o último que chegou lá para pegar foi um que ficou lá bebendo, estava bêbado, né? E ele tinha lá uma história, uma confusão com outro vaqueiro, e ele ficou lá para trás, bebeu, e só sobrou o burro para ele. Então, na ida foi o mais leve dos cavaleiros, foi no burro, mas na volta ficou o que ficou por último, que era o bêbado. Ele foi o último, pegou essa montaria do burrinho, e eles foram, né, na viagem de volta, e o rio tinha transbordado, o riacho, que era um riachinho, tinha transbordado, tinha uma inundação violenta, com uma correnteza absurdamente grande, que a gente conhece, né? Agora que a gente vê nas imagens, que a gente tem notícias, leva carro, leva até caminhão, né? Essas enxurradas, né? De verão, com o riacho transbordado. E aqui foi que todos os cavaleiros e cavalos morreram, arrastados por essa correnteza, essa enchente, e só passou o burrinho, com o cavaleiro bêbado grudado em cima dele, e um outro cavaleiro que tinha perdido o seu cavalo, estava rolando na enchente, que agarrou no rabo do burrinho. Então, se salvaram 2 homens e o burrinho nessa enchente.
Então, esse é o conto do Burrinho Pedrez. É lindo, se vê um pouco da linguagem do Rosa, ainda não tão aprimorada, mas já é bem, dá para perceber bem essa linguagem rosiana. E vale a pena ler. Eu ia ler um pedacinho para vocês aqui, mas eu acho que o tempinho não vai dar, não. Então, vocês leem lá no coisa, como ele descreve maravilhosamente, como ele atravessou a enxurrada, esperando o momento certo de se deixar levar pela correnteza e conseguir o ponto de passar, que ele sabe, né? Então, ele diz também, no Grande Sertão, esses jegues baianos que nascem sabendo todos os caminhos, né? Então, é assim, essa sabedoria que está intrínseca, então, é a sabedoria do corpo, essa sabedoria do corpo etérico expressa, então, no burro. E no boi está expresso a astralidade, essa astralidade do corpo astral que pode ser descontrolada, né? Que pode ser uma animalidade violenta. Então, o animal, ele não tem a alma e o espírito capaz de controlar aquela astralidade. Então, ele é sujeito àquela ira, né? Eu tenho visto uns vídeos de uma organização aí que eles cuidam de onças e criam onças. Então, eles criam aquelas oncinhas pequenininhas, bonitinhas, desde filhote, lá na mamadeira. E aí o cara mostra como eles têm a comida, né? E mesmo um cachorro, quando ele está comendo, ele não tem nenhum controle sobre aquela astralidade dele. Então, você sabe, não se brinca com um bicho que está se alimentando. Se for tentar pegar a comida dele, por mais que ele te ame, ele vai te atacar, porque é intrínseco ao corpo dele, a essa reação que ele tem do corpo astral. Então, aí ele mostra no boi, como você tem toda essa mansidão desse boizinho, mas também você pode ter essa agressividade, essa violência, esse descontrole que pode ser mortal do touro, né? E aí também a magistral, que tem um texto que está no Estas Histórias. Então, você sabe que o Rosa adora a história de vaqueiro, e vaqueiro fez aquelas viagens lá em Minas, né, com os vaqueiros, que deu tanta inspiração para ele, mas também aqui no Ave Palavra, aqui nessas histórias, você tem outros lugares que ele viajou e que ele conheceu o vaqueiro. Então, esse vaqueiro que ele conta está no Sagarana mesmo na história do Burrinho Pedrez, ele vai contar aquelas viagens, né, de boiadeiras, de vaqueiro, que quando a boiada está tocando, tranquila, né, eles se encostam um no outro, às vezes vão proseando, vão contando história e conversando. E aqui o Raimundão conta para o seu major, que é o dono da fazenda, que eles vão conversando, a história do Calundu, que é um zebu que matou uma criança. Então, esse aqui eu vou ler para vocês, esse trechinho. O Calundu, não sei se o senhor sabe, não batia em gente a pé. Ao depois, ele estava no meio da vacaria mansa. Seu vadico foi fazer festa nele, dando sal para lhe lamber na mão. A gente estava ali com as varas. O boi alisava o menino com o focinho e até parecia gente, carinhoso. Quem é que havia de somar? O senhor sabe que boi não entra na gente assim à toa, sem avisar. Mesmo quando eles já estão fazendo gatimanha, sapateando, abrindo terra e soprando em riba, a gente precisa é de não apartar os olhos dos olhos deles. Toda a vida, na hora de um boi partir na gente, os olhos mudam de jeito e ficam maiores, parecendo que não vão caber mais nos buracos das vistas. Pois eu juro, seu major, que aquilo foi de supetão. Eu vi o Calundu abaixar a cabeça, parecia que ele ia querer mais sal. E aí, de testada e de queixo, ele deu com um menino no chão, do jeito mesmo de que um cachorro derruba uma lata.
Seu Vadico caiu de bruços, com a cabecinha para dentro das patas do touro. E ele nem pôs o pé em cima. Deu uma passada para trás e foi uma chifrada só. Depois o Calundu sungou a cabeça e o sangue subiu atrás, num repuxo desta altura. Nós corremos todos, mas não foi preciso tirar o zebu, porque ele deu as costas e foi andando para longe, vagaroso, que não quisesse ver o crime que tinha feito. Aquilo era sangue por todo lado, e o pessoal gritando. Seu Deco Borges virou um demônio, puxou o revólver, mas seu Vadico, antes de morrer, falou determinado que nem pessoa grande. Não mata o Calundu, pai. Pelo amor de Deus, não quero que ninguém judie com o Calundu. E aí depois ele conta como ele teve que levar esse boi para uma outra fazenda, né, exilar para um outro lugar, e como quando eles chegaram lá, esse boi chorava, uivava, como que chamando as pessoas, e que eles foram até lá ver esse boi, né, e que passou aquela noite, né, que ele chorava e urrava durante a noite, e que no dia seguinte ele estava morto, murcho, no meio do curral, como arrependido do que tinha feito. Então, aqui é uma história, né, para a gente lembrar também do Rosa, como é uma astralidade descontrolada, né, ou um mal que pode estar presente também nesse animal. Então, essa possibilidade do mal se manifestar e a necessidade do homem em superá-lo e redimi-lo é central na obra do Rosa, é o que ele considera como missão do escritor e do homem. E quem domina essa astralidade do boi, do touro, do vaqueiro, do boi, é o vaqueiro, é o homem, é o ser humano que tem que dominar essa astralidade nele próprio para, então, poder dominar fora dele, né, no animal. E aqui é por isso que Rosa tem essa admiração, admiração mesmo, né? Esse exemplo, essa necessidade de conhecer e conversar com vaqueiros. Então, você tem esses de Minas, que são conhecidos aí, o Zito, né, e o Manuelzão, mas estas histórias, você tem a história que é entre meio com o vaqueiro Mariano, que é do Pantanal. Então, ele fez viagem para o Pantanal, também aparece em vários lugares, e esse vaqueiro que ele conta é esse vaqueiro que ele conheceu, então, nessa viagem para o Pantanal, e ele conversou muito com esse vaqueiro Mariano, porque eu tinha precisão de aprender mais sobre a alma dos bois, e instigava-o a fornecer-me fatos, casos, cenas. E aí, esse vaqueiro Mariano, como ele descreve como é essa pessoa. Em julho, em Ecolândia, Pantanal de Mato Grosso, ouvimos muito nesses últimos tempos sobre esses lugares, tristemente, né, com esses incêndios no Pantanal. Encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo o que a literatura empresta espaço aos vaqueiros principais. Típico, e não um herói nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia empessoar-se o sediço e fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista, um técnico amoroso de sua oficina, mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo e inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo. Então, aqui você vê as qualidades humanas que ele atribui ao vaqueiro: denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo e inteligente. E ele, então, tem esse nome, José Maria, José Mariano. Então, José Maria ou Maria José, né, são os humanos que estão ali para acolher o espírito do menino. Então, José é o humano terrestre,
Maria, o humano cósmico. E juntos são os que acolhem a criança, acolhem o menino, acolhem o espírito cósmico. E aí nós vamos ver mais alguns quadrinhos. E o quadro número 5, Domênico Ghirlandaio, Adoração dos Três Reis. Serão os pajens da Virgem, ladeiam-na como cílios de paz, colunas sem esforço. Taciturnos eremitas do obscuro se absorvem. Sua franqueza comum equilibra frêmitos e gestos circunstantes. Os animais de boa vontade. Então, um quadro de adoração dos reis, né? Com toda a pompa que tem no quadro dos reis. E aqui no meio estão eles. Como mais uma das colunas, né? Que sustenta o teto aqui. Ladeiam a Virgem. Serão os pajens da Virgem. Serão os pajens da Virgem. Ladeiam-na como cílios de paz, colunas sem esforço. Taciturnos eremitas do obscuro se absorvem. Sua franqueza comum equilibra frêmitos e gestos circunstantes. Os animais de boa vontade. Muito bonito, né? Como homens de boa vontade, aqui são os animais de boa vontade. Eles estão participando aqui do evento. Dá vontade de ficar vendo mais, mas a gente precisa ir passando, senão o tempo não dá. Depois vocês podem ver o vídeo e parar no quadro. Quadro número 7, Schongauer, Adoração dos Pastores. Do Berlin Deutsche Museum. Então, muitos desses quadros mudaram de lugar, porque era a época da guerra, teve a Segunda Guerra, então, encontrar depois com a indicação do local não é tão simples. Então, Schongauer, Adoração dos Pastores. Em suas caras, em seus olhos, desmede-se a ênfase de uma resposta sem pergunta. Valem entre as pessoas, velam o menino, são irreais como não anjos, como simples notações do amor maior que o tempo. Aqui então tudo em ruínas, né? O telhadinho aqui está arrebentado, aqui estão os barrancos, as roupas deles, né? Dos pastores estão rotas. Um menino no chão, em cima de uma mantinha também desgastada. E o centro do quadro são os dois. Todo mundo muito pobre, né? Em suas caras, em seus olhos, desmede-se a ênfase de uma resposta sem pergunta. Valem entre as pessoas, velam o menino. São irreais como não anjos, como simples notações do amor maior que o tempo. Isso é lindo demais, né? Uma resposta sem pergunta e anotações do amor maior que o tempo. Aí a gente vai para o quadro número 9.
Quadro número 9 é de Meister Frank, Adoração do Menino, e não tem no livro. No livro da editora Salamandra não tem, mas nós o encontramos. E eu acho que é bem, dá para ver bem que o quadro é esse mesmo. Quando vocês virem, vocês vão ver. Surgem, assomam da terra, comem e amam, mandados de Deus. Mandado de Deus, do céu desceu o menino, na lucididade. Aqui se encontra. Então, dá bem para ver, porque é bem descritivo, né? O quadro descreve bem mesmo o que está no quadro, né? Porque o burro e o boi não tem corpo, né? Eles aparecem aqui como se estivessem saindo do chão mesmo, olha, não vê o resto, né? E lá, direto de Deus, vem um caminho luminoso, com o menino e a luz vem junto, né? Com a Maria, os anjos. E aqui não tem pastor, não tem José, não tem mais ninguém, só tem Deus, Maria, os anjos, um menino e eles dois no coxo, comendo. Surgem, assomam da terra, comem e amam, mandados de Deus. Mandado de Deus, do céu desceu o menino, na lucididade. Aqui se encontra. Então, aqui mais uma invenção, né? Lucididade. Eu fui escrever para alguém nessa semana e o corretor do texto, eu conferi, mas ele sempre fazia eu voltar no lucidade ou alguma outra palavra, mas foi difícil escrever lucididade. Marilda, só uma pergunta da professora Cláudia Johnson. Quem é o pintor deste quadro? Meister Frank. Obrigada. É o quadro número 9, Meister Frank, Adoração do Menino. Obrigada. E em Hamburgo, Kunsthalle, mas não sei mais onde está. Esse foi a Raquel que conseguiu para mim da primeira vez que a gente andou procurando. O grupo de Euritmia fez um espetáculo que se chamava Lucididade, né? Em que eles fizeram os quadros do burro e do boi no presépio. É lindo, maravilhoso esse quadro. Aí, depois, o quadro número 11, que também não tem no livro, ou que tá errado. Eles colocaram esse, que é esse, lá como quadro número 26. Acho que tem uma troca. Então, o quadro número 11 é do Schongauer, A Natividade, tá na Pinacoteca de Munique. Porque também meninos, eles lá estiveram em vigília no telheiro da claridade de Deus. O burro, o boizinho, insemoventes, olham, quase choram. O mundo é mendigo. Então, também aqui está o telheiro, né? Da claridade de Deus não tem telha, né? Está arruinado já, não tem as telhas. Tem claridade. As terras também aqui, você vê que estão meio arruinadas. Só aqui perto da Maria tem plantas. E você vê que é alguma coisa meio que oriental, sabe? Quando você vê esses trajes do Afeganistão, do Paquistão, daqueles lugares do Oriente, você vê esses trajes das pessoas que estão aqui. E mais mendigo do que está o mundo no final desse ano, a gente não poderia ter uma coisa mais do que apropriada.
Porque também meninos, eles lá estiveram em vigília no telheiro da claridade de Deus. O burro, o boizinho insemoventes. Olham, quase choram. O mundo é mendigo. Quadro número 12, Piero della Francesca, A Natividade, Londres, National Gallery. Porque zurra para o alto o burro num pedido doloroso? Porque se abaixa o boi opaco, tão humilde, tão grande? Nus fantasmas que a luz abduz. Nus como Jesus, posto entre humus e plantas, num canteiro. Jesus nu, num canteiro de plantas. E aqui, o boi e o burro, só tem a cabecinha dele aqui zurrando para cima. Porque zurra para o alto o burro num pedido doloroso? Porque se abaixa o boi opaco, tão humilde, tão grande? Nos fantasmas que a luz abduz. Nus como Jesus, posto entre humus e plantas, num canteiro. Quadro número 13, Lucas Van Leyden, Adoração dos Três Reis, Chicago, de Art Institute. Boizinho triste, presente e ausente, que o amor existe, de certo entendes. Então, esse eu não tenho. Não tenho livro, a gente nessas procuras também não encontramos. Aí, ultimamente, eu falei, agora com a internet mais fácil, eu coloquei no Facebook há pouco, acho que 1 ou 2 anos, e me mandaram. Né? Alguém encontrou, acho que foi a Carla Neves, encontrou um quadro, né, do Lucas Van Leyden, que poderia ser esse. Poderia ser, mas eu não tenho certeza, e eu não coloquei, porque também para deixar aquele gostinho de alguma coisa não ver o quadro, né? Poder procurar por si próprio, ou usar a imaginação, né? Porque é pequenininho, muito gracioso, muito bonitinho. E a imagem que eu tenho, então, lembrar, é dessa apresentação que o grupo de aritmia fez no Natal, e a Cecília, nossa saudosa Cecília Teixeira, fez esse burrinho, esse boizinho, né, desse verso. E a imagem que eu tenho desse quadro, na realidade, é essa imagem da euritmia. Então, nem fiz muita questão de procurar o quadro, porque essa imagem da euritmia ficou bem forte. E a lembrança da Cecília junto com o boizinho. Boizinho triste, presente e ausente. Que o amor existe, de certo entendes. Verso número 15, Hans Baldung, Unique Pinacoteca. Querúbicos, irônicas imagens, vibrar de fulgor floresce-lhes de esfinge os vultos, a hora atônitos, como ante uma infração da ordem que aceitaram. Acordam meio a um momento. Eles têm o segredo?
Então, aqui também é uma construção, a construção está bem arruinada, parece que teve um terremoto ali, né? Nessa construção. E aqui tem uma coisa que aparece muito nos quadros da Anunciação, que você tem uma coluna que divide o lado espiritual, onde geralmente está o anjo, né? O anjo da Anunciação geralmente está no lado esquerdo do quadro, do lado direito tem a Maria recebendo, e aqui está a Maria, o menino aqui no chão de pedra, né? Está na escadaria, na base da coluna, alguns anjos, e a Maria e o José. É interessante mesmo, eles estão no lugar onde geralmente aparecem os anjos, aqui está o boi e o burro. E eles estão muito despertos, como em todos os outros vocês veem, o burro e o boi geralmente estão meio dormindo, meio entreconscientes, né? E aqui eles estão acordados. E a Maria e o José é que parecem que não estão meio que num estado de sonho, não é? É muito diferente esse quadro de Natal, de Hans Baldwin. E aí o que ele fala, ele percebe isso, né? Ele chama eles de querúbicos, né? De querubins, né? De anjos. Irônicas imagens, porque eles estão no lado trocado, eles estão na posição do cósmico aqui. Querúbicos, irônicas imagens. Vibrar de fulgor, floresce-lhes de esfinge os vultos. A hora atônitos, como ante uma infração da ordem que aceitaram. Acordam meio a um momento. Eles têm o segredo? Esse dá o que pensar, né? Dá para fazer uma palestra inteira só com esse quadro, porque é muito especial. Vou para o próximo, que é o quadro número 20, que é Hieronymus Bosch, Adoração dos Magos, Museu de Bruxelas. Cabem definitivos. Só eles podem, de ronda e todo, aproximar-se. São os intérpretes dos humanos em volta. Jesus ainda lhes pertence. Então, os que chegam mais perto, né? Mais pertinhos do menino, né? Mais perto do que a Maria, mais perto que o José. São a carinha do burrinho do boi. Parece que estão aquecendo o menino, né? Com os seus hálitos. Cabem definitivos. Só eles podem, de ronda e todo, aproximar-se. São os intérpretes dos humanos em volta. Jesus ainda lhes pertence. Dürer, Adoração dos Reis, Florenza, Uffizi. Os que por oculta ciência de tudo souberam, seus mágicos presentes, o menino recebe-os. O colo, a mãe, o universo. Atrás, porém, os dois, um burro, um boi, grimaçante e aturdido, mugínquo e mudo, inevitáveis, íntimos das sombras, insubstituíveis.
Aqui também, né? Tudo em ruína, tem até coisas, árvores e plantas crescendo por cima das construções, ela está bem, bem arruinado. É a adoração dos reis, né? Com as pompas, mas o lugar o físico está em ruínas. E os dois estão aqui, ó. Então, aqui é o boi. Grimaçante e aturdido. E isso aqui, ó, é a cabeça do burro, que está de boca aberta, porque ele deveria estar mugindo. Só que ele não ele está mugindo mudo, é mugínquo e mudo. Tem a boca aberta com os dentes, assim, que até eu fui olhar ampliando com a câmera para olhar, porque parece que tem uma cara de cachorro bravo atacando aqui, mas não é, é o burro de boca aberta com os dentes à mostra, só que ele não, o rosa, né, entende isso como um mugir, um zurrar mudo. E aqui os reis, muito lindo, né, esse quadro com os reis todos, bem, bem bonitos. E a mãe, você vê que é uma mais velha, né, que é uma mãe salomônica, né, dos quadros dos reis, em que a Maria é a Maria mais sábia, a Maria mais velha. Aqui, ó, bem a Maria mais velha. O colo, a mãe, o universo. Três são com ponto. O colo, ponto. A mãe, ponto. O universo, ponto. Os que por oculta ciência de tudo souberam. Seus mágicos presentes, o menino recebe-os. O colo, a mãe, o universo. Atrás, porém, os dois, um burro, um boi, grimaçante e aturdido, mugínquo e mudo, inevitáveis, íntimos das sombras, insubstituíveis. E o quadro número 25, que é do Frá Beato Angélico, Natividade, Florença, Museu de São Marcos. E para esse a gente tem duas versões. Uma que está no livro, da editora Salamandra, e uma outra que a gente tinha encontrado antes, que é a que está no convite para vocês. Ao fundo, fito a fito, o ruivo roxo boi, o roxo rufo burro. Entre conscientes, soslaiam no âmago do mundo. Desnudo, descido ao chão, sobre uma réstia, a angústia. Ele, o que é a única fala, a última resposta. Então, esse é o quadro que está no livro da editora Salamandra. E esse é o quadro que está no convite para vocês, né? Que vocês receberam o convite da palestra com esse quadro. Que eu acho parece mais adequado, porque no primeiro eles não estão tão de lado e não estão se olhando. E aqui sim, ó. Fito a fito, um está olhando para o outro. E eles soslaiam, porque eles olham para o menino que está à frente e de esguelha, né? Um olhar de soslaio é um olhar de esguelha, um olhar de lateral, um olhar de lado. E aqui ele fez verbo de novo, né? Porque você não tem esse verbo. Para olhar de soslaio, né? Você não tem o verbo soslaiar, mas aqui ele colocou, eles soslaiam. Ao fundo, fito a fito, o ruivo roxo boi,
o roxo rufo burro. Entre conscientes, soslaiam no âmago do mundo. Desnudo, descido ao chão, sobre uma réstia, a angústia. Ele, o que é a única fala, a última resposta. Marilda, qual que é o nome desse quadro, por favor? Esse que está na tela, no É convite? Fra Beato Angélico, Natividade. Florença, onde ele viu? Florença, Museu de São Marcos. Obrigada. Então, depois desse, não tem muito mais o que falar, né? Porque é realmente a última resposta, né? Tinha um anterior que os burrinhos tinham a resposta sem pergunta, mas nós tínhamos muitas, né? E aqui está, então, a última resposta. Então, a gente só pode encerrar com essa última resposta. E eu gostaria, então, de lembrar, né, de novo, né, o que a gente já falou, mas que esse momento, essa época, então, a gente vai vivenciar com os nossos corações como pastores vaqueiros, né, o burro e o boi, tentando compreender esse todo com as nossas cabeças, como os reis pensantes, e que a gente possa, então, como a alma representada ali pela Maria e José, deixar nascer essa criança do Espírito, essa última resposta das nossas almas, e acolher esse Espírito. E aí eu queria terminar com a atmosfera de Natal do calendário da alma, que é, então, o verso número 38 do calendário da alma, que é a atmosfera de Natal, que justamente mostra esse desencantar dessa criança do Espírito, né, no coração da alma. Ele descreve isso lá também, mas como o nosso sentimento da atmosfera anímica da época de Natal. Sinto como que desencantada a criança do Espírito no regaço da alma. Na luz do coração, o santo verbo cósmico gerou o fruto celeste da esperança, que, do solo divino do meu ser, cresce jubilante no espaço universal. Então, eu vou fechar o compartilhamento de tela, a não ser que tenha alguém que queira perguntar ou queira rever algum dos quadros, aí eu não encerro o compartilhamento para a gente poder voltar na imagem. Apesar de que muita pergunta, nem sei se tem, nem sei se é o caso, né? Mas talvez algum comentário, alguma observação, alguma coisa que descobriu nisso daí também é bem bem-vindo. Maravilhoso, Marilda. Uma pessoa pediu para você repetir o verso do último quadro, aquele da Natividade, do Rufo. Eu vou voltar ao quadro. É o quadro número 25, do Fra Beato Angélico, que então tem essas duas versões. Essa daqui que está no livro da editora Salamandra. E essa daqui, que é a que foi no convite. Ela está no Museu de São Marcos, em Florença, acredito que está lá ainda. Ao fundo, fito a fito, o ruivo roxo boi, o roxo rufo burro. Entre conscientes, soslaiam no âmago do mundo. Desnudo, descido ao chão, sobre uma réstia, a angústia. Ele, o que é a única fala, a última resposta. Marilda, tem algumas pessoas pedindo também para você, por favor, mostrar a capa do livro da editora Salamandra, para elas verem o nome e a
a imagem. Eu vou stop share aqui, porque aí dá para É. vocês verem maior na câmera. Tá dando para ver? Dá. Né? Perfeito. Então, um pouco mais Sim. para trás é inteiro. Tá o título em inglês também, porque ele está com bilingue, está traduzido para o inglês, que fica muito pobre, né? Mas está traduzido para o inglês o texto. E ele não foi vendido, esse livro. Ele foi brinde da Andrade Gutierrez para clientes. E a pessoa que me falou disse, olha, sobrou um monte, porque ficaram lá armazenados numa sala. Meu irmão trabalha lá, ele trabalhou com a distribuição desse livro. Tem um monte desses livros lá encalhados, eles iam jogar fora. Nossa, que tristeza. E aí ela disse que não, aí quando foi não conseguiu mais, eles já tinham se livrado dos livros, mas eles aparecem em sebo, justamente isso, né? Muita gente ganhou de brinde, ficou jogado ali num canto, acabam limpando o estante, descartando. Então vocês aí encontram o livro. Esse tesouro. Um tesouro. Naomi achou um para mim, graças a Deus. Marilda, uma pessoa pede para você repetir, ele está falando o verso do calendário da alma, mas na verdade é o da pedra fundamental, né? O último verso que você... O quarto verso da pedra fundamental. Isso. Então, sobre a pedra fundamental, quem quiser ver sobre o corpo humano, né, se formando na história evolutiva, visto pela pedra fundamental, tem a palestra do Flávio, que foi 2 palestras feitas nos últimos sábados, ela está no canal da Siriminha Aprimoramento. Lá tem 2 palestras do Flávio com a pedra fundamental, a última, né, da pedra fundamental, mas com a zoologia, como o ser humano, então, emancipa o seu sistema rítmico, o seu sistema metabólico e o seu sistema neurosensorial, né? Então, o primeiro neurosensorial a cabeça, o rítmico e o metabólico, para configurar, então, esse corpo livre aqui da quarta etapa, tá? E aí, aqui, no quarto verso, que então eu vou repetir, na transição dos tempos, entrou a luz do espírito cósmico no terrestre caudal dos seres. Trevas noturnas deixaram de imperar, clara luz diurna resplandeceu em almas humanas. Luz que aquece o pobre coração dos pastores, luz que ilumina a sábia cabeça dos reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Que seja para o bem o que nós, pelos corações, queremos fundar e pelas cabeças a metas seguras queremos guiar. Tem outras versões da tradução, eu incorporei essa e fiquei com essa. Marilda, tem uma pergunta aqui, se é possível você enfatizar a simbologia da representatividade do boi e do burro. Uhum. Então, ali, né, no presépio e nos quadros, você tem isso, o corpo físico, né, que é o mineral, a terra, as pedras, as construções que estão ali arruinadas. E isso precisa ser vivificado, né? Então, é vivificado através desse mundo vivo, desse mundo etérico, que então são as plantas, e os animais, o boi e o burro, que aí são os corpos essenciais, o corpo etérico e o corpo astral, né? E o burro é esse que tem esse corpo etérico, que tem a memória cósmica, ele traz a memória da sabedoria, ele tem essa sabedoria contida em si. Você fala, ele é burro, né? Ele é burro porque ele está em si mesmo, né? O burro, ele fica em si mesmado, porque ele está em si mesmo com essa sabedoria que ele carrega, que ele tem. Então, se você quer que o burro, ou mesmo o cavalo até tem um pouco,
vá pelo caminho errado, ele não vai. Se tem alguma coisa errada, se tem um perigo, se tem uma correnteza, se tem... O cavalo vai, né? Os cavaleiros morreram, porque eles tacaram o cavalo meio no escuro, na noite, na chuva, num caminho que era um caminho perigoso, o cavalo foi e morreu junto com o cavaleiro. O burro não vai. Se o burro empacou, o burro não vai. Ele não vai sair do lugar se aquele não for um lugar seguro para ele andar. E ele sabe o caminho por onde ele tem que andar, que você vai, solta o burro, que o burro sabe o caminho, né? E ele sabe porque ele tem essa sabedoria intrínseca nele. E essa sabedoria é a sabedoria do corpo etérico que ele carrega em si próprio. E o boi também tem, né, esse corpo etérico extremamente vital, né, a vaca, né, principalmente, e no boi pode vir, então, esse astral, essa astralidade descontrolada, que está ali presente por onde o mal também pode entrar. Acho que foi isso que eu falei, acho que talvez, não sei se era bem isso que a pessoa queria, mas talvez seja isso. Oi, Marilda, um resgate aqui no quadro 9, a Márcia pergunta, acima do boi e do burrinho está bem escuro, e ela está perguntando o que se vê no quadro, é vegetação? No 9? Espera lá, que eu vou abrir aqui para... Vocês querem que compartilhe de novo, mas aí vai demorar um tempão até voltar esse compartilhamento. Ah, não, aqui não tem... No 9, espera lá. O 9 é um que não tem no livro, não é isso? Isso. Acho que não é do livro. livro. Espera que eu tenho ele aqui impresso. É aquele lindo da... São anjos que estão... esse que não tem lá, que é o da lucididade, né? Isso. No lado direito do quadro tem arbustos e no lado esquerdo também tem arbusto, tem árvores. Entre o caminho lá de Deus e aqui a terra, você tem vegetação, sim, tem árvores do lado direito e do lado esquerdo do quadro, e acima da Maria, bem no meio do caminho entre o Deus e ela, tem uma árvore. Talvez a árvore da sabedoria, a árvore do conhecimento, eu não sei, poderíamos pensar, né? Esses quadros têm tanta coisa para revelar que a gente vai tendo que descobrir aos poucos. Sim. Não temos mais perguntas aqui, mas muita gente agradecendo e falando dessa vivência, essa palestra maravilhosa, incrível. Eu estou também embevecida aqui com tanta beleza dos versos e das pinturas. Eu queria passar a palavra novamente para a professora Cláudia Johnson, então, para a gente se despedir da Marilda. Professora? Querida parceira de alma, Marilda, muito obrigada. A gente fica assim emocionada em olhar esse boi, esse burro, que nos tem muito a ensinar. Sim. Esse momento do Natal é tão gostoso a gente poder, se a gente pegar um quadro desses, né? E usar isso como um preparo para nós, para a gente conseguir receber essa criança. A gente só pode ficar agradecida. Muito bonito. Obrigada. Obrigada pelo colégio todo. Isso aqui está... Infelizmente, a gente não está presencialmente lá para aquilo entrar na nossa escola. Eu sempre penso isso. Quando a gente faz uma coisa presencial, a gente tem essa celebração, assim. Mas, mesmo assim, muito agradecida. Um grande abraço a todos. Obrigada, Marilda. Obrigada. A gente também, algumas pessoas perguntaram do canal da Sirimin, a gente colocou no chat. Se você quiser falar mais uma vez, Marilda. O canal da Sirimin Aprimoramento. Tem umas palestras que o Flávio fez, e essas duas últimas são essa, né, através da zoologia, né, como você vai, o ser humano, emancipando esses corpos, essas virtudes que estão presas no corpo dos animais, mas elas se liberam para a atividade anímico-espiritual no ser humano.
E eu ia falar mais uma coisinha que eu esqueci na hora que eu falei, eu estava achando que o tempo não dava. Destas histórias no entremeio com o vaqueiro Mariano, que acontece no Pantanal, né, lá na Ecolândia, e aí a conversa com o vaqueiro, ele conta muitas histórias de vaqueiro. E a última história que está contada é uma história tão atual, né, que a gente viu as imagens agora na TV, é uma história de um incêndio. E como eles vão tocando a boiada, e a boiada se vê cercada pelo fogo. E como eles fazem esse escape, né? Do fogo no Pantanal para uma daquelas baías, né, que ainda tinha umidade, numa época seca também, e como os bois e os bichos todos, né, vão se abrigar naquele lugar, como os bichos seguiram com eles, com a boiada para procurar um abrigo do fogo, né? Os bois pediam socorro para a gente, né? E os animais pediam socorro para a gente, para eles poderem se livrar do fogo. E é tão... Quando eu vi aquelas imagens do fogo no Pantanal, eu falava, puxa vida, eu li essa descrição desse negócio, eu li essa descrição disso. Onde foi que eu já li essa descrição dessas imagens que eu estou vendo? E aí eu fui pegar para essa palestra de novo o que eu tinha achado, que eu tinha citado, e achei, entrei meio com o vaqueiro Mariano, falei, isso é bonito demais, vou ler inteiro. E aí, claro, a última história, vale a pena vocês lerem, se encontrarem, porque é muito bonito esse Entre Meio com o Vaqueiro Mariano, está no Estas Histórias. E muito obrigada, gente. Agradeço imensamente de coração. Foi muito bom vocês terem me pedido para fazer isso, porque aí eu revivi tudo isso, recuperei lá. E estou usando como calendário do Advento, então, um por dia, né? Porque é muito lindo, muito maravilhoso esses quadros e esses versos. E muitas lembranças boas. Me lembrei da Lélia, querida, que fez a primeira vez comigo. E mandei o convite para a Lélia. Lélia, vamos lembrar do trabalho com o burro e o boi. Muito obrigada a todos. Nossa, eu que agradeço em nome do Colégio Micael, mais uma vez, Marilda, que esses tempos, né, tão sombrios que a gente está vivendo, de tanta tristeza, você trouxe tanta beleza, né, para o nosso Natal. Eu acho que todo mundo aqui vai carregar essa beleza dentro do coração até a noite especial, né, até a noite da chegada do menino. Então, estou emocionada que também... Que colabore para a criança do espírito despertar em nossos corações no Natal. Amém. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Essa é a nossa última palestra do ano. Voltaremos no ano que vem. Essa palestra da Marilda, a gente vai correr para que esteja disponível até o final dessa próxima semana. E desejo a cada um de vocês um Natal muito bonito e muito cheio de luz e amor para todos. Muito obrigada. Obrigada, Marilda.